Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes de estar nessa primeira oficina, de uma série de oficinas que foram programadas, assim, pensadas para passarmos um encargo, para renovar o nosso encargo do que é a Fábrica de Vencedores Kids. Hoje temos esse encargo funcionando já há 2 anos, né? Se completaram agora, dia 30 de abril, onde aconteceu a primeira Fábrica de Vencedores na Colômbia, onde foi levado todo esse encargo já para o mundo inteiro. E hoje convidamos alguns irmãos e irmãs que vão compartilhar conosco suas experiências, que vão falar o nosso coração para reafirmar esse encargo que o Senhor já colocou e também está trazendo, né, cada vez mais em ressurreição, turbinando o que já estava bom, né? Temos já 2 anos funcionando bem e temos frutos assim incontáveis, testemunhos maravilhosos que não daria nem em 4, 5, muitas lives, mas hoje queremos justamente dar esse início. Eu queria convidar aqui o nosso irmão Rivelino para ele poder passar para nós, né, esse começo da Fábrica de Vencedores, porque esse é o objetivo de hoje. Nessa live de hoje, nós queremos passar essa visão, né, a visão do que é a Fábrica de Vencedores Kids, o que é, qual é o objetivo, como começou e o que tem acontecido até hoje. Seja bem-vindo, irmão Rivelino. Amém, Senhor Jesus, aleluia, por essa oficina, Fábrica de Vencedores Kids. Ó Senhor Jesus, que privilégio poder participar, poder contribuir para essa ferramenta tão preciosa. Senhor Jesus, Fábrica de Vencedores Kids, esse projeto, né, que surgiu, um presente, né, que Deus deu para a igreja, iniciando ali na Colômbia, 2 anos atrás. O Senhor deu sentimento ali para as irmãs, que as nossas crianças poderiam sim ser protagonistas da obra do Senhor, poderiam ser mais úteis na obra do Senhor, não apenas ali um comportamento passivo na salinha de crianças, né? Com aquela maneira tradicional, mas graças ao Senhor que o Senhor despertou ali, deu uma visão, deu uma revelação para os irmãos, que as crianças poderiam ser muito mais úteis, né? Então, desde 2020, quando o Senhor nos deu essa profecia, através da palavra profética, de Salmo 110, que o Senhor formaria um exército de jovens santos, né? Ó Senhor Jesus! E já se passaram 4 anos, irmãos, e essa profecia tem se cumprido, por meio da execução, por meio da operação, por meio da consagração de muitos irmãos e irmãs que ganharam essa visão, que creram nessa palavra profética, e então ela tem operado eficazmente no nosso meio, como diz 1 Tessalonicenses 2,13. Quando nós cremos na palavra profética, a palavra se cumpre, a palavra opera eficazmente no nosso meio. Então, a palavra profética foi dada, a profecia foi lançada, nós cremos nessa palavra, operacionalizamos ela. Então, se passaram 4 anos, irmãos, e hoje o Senhor tem um exército de jovens. Ó Senhor Jesus, né? Já é uma realidade. São 440 casas de adolescentes. Ó Senhor Jesus, irmãos, é um milagre. Esses adolescentes úteis na obra do Senhor, amando a palavra, realizando a obra de Deus, inculcando, imergindo, fazendo grito de guerra. Isso, irmãos, fazendo, né, pregação do evangelho. Isso tem enchido esses adolescentes de realidade, enchido eles de amor, enchido eles da glória de Deus. Então, louvado seja o Senhor. Essa é a nossa visão com a Fábrica de Vencedores Kids. Uma fábrica de vencedores. Então, dentro já, quando a criança já adquire essa idade de 4 anos, né, 5 anos, 6 anos, 7 anos, nós já podemos trabalhar bem com essa criança, né, inculcando ela já todos esses conceitos, né, inculcando ela já da palavra profética, inculcando ela desse sentimento de amar a volta do Senhor, o sentimento que ela pode ser uma protagonista, o sentimento que ela pode pregar o evangelho na escola, o sentimento que ela precisa ser obediente aos pais, né? Ó Senhor Jesus, ela pode ofertar, né? Que ela pode também escrever a mensagem, que ela aprende a fazer transcrição do jeitinho dela ali, na velocidade dela, mas ela já pode fazer isso, né? Então, as crianças com esse ambiente, né, com todo esse ambiente, essas crianças chegam com 8, 9, 10 anos, irmãos, o que vão ser essas crianças? Né? Essa é a nova geração que o Senhor está formando. Ó Senhor Jesus, aleluia, né? Então, a criança 8, 9, 10 anos, esse ambiente, 10, 11, 12 anos, ela vai continuar amando o Senhor, vai continuar com simplicidade, vai continuar com obediência, vai continuar amando a volta do Senhor.
Então, irmãos, é assim que nós estamos formando o exército de Deus, é com consagração, com labor, né? E nós mesmos que servimos, né? As irmãs que servem também precisam ser modelo nisso, né? Nós também que somos adultos, que já temos tantas dificuldades, né? Nós ainda mais, nós precisamos amar mais a palavra, amar mais o evangelho do reino, amar mais a palavra profética, crer no profeta que Deus enviou, se dedicar, imergir, transcrever, escrever, dormir com Deus, acordar com Deus. Posso orar por você, comportagem, nós precisamos ser modelos nisso. E quando você, irmãos, faz comportagem, quando você ama a palavra, quando você emerge na palavra, quando você é fiel à palavra profética, quando você acompanha de perto a palavra, você fica louco, né? Você fica cheio do Espírito. Você se enche da glória de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, essa é a vida da igreja de Filadélfia. É uma vida da igreja maravilhosa. Então, aí quando você vai servir as crianças, o que você vai passar? O que você vai passar para as crianças? Você vai passar o que você está vivendo, né? Então, esse é o modelo que o Senhor tem nos dado através da palavra profética. Nós temos aprendido isso, temos visto com nossos próprios olhos, em toda a terra acontecendo a mesma coisa. Você vai na África, né? Você vai na Coreia, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, você vai no México, América do Sul, Brasil, todo lugar acontecendo a mesma coisa, né? Para quem está entrando dentro dessa esfera, quem está crendo nessa palavra, quem está seguindo essas orientações, quem está tendo percepções, né? Você escuta as mensagens hoje, irmãos, do Instituto Vida para Todos, através do irmão Pedro, você está escutando ali a palavra, escrevendo, orando, meditando, pedindo para o Senhor, né? Exercitando teu espírito, o Senhor dá sentimentos para você. Você escuta a voz do Senhor. Você ouve o Senhor falar com você. Então, aí você tem uma direção. Ó Senhor Jesus. Então, esse viver orgânico, cheio de realidade, não é mais um viver apenas de verdade, de conhecer a palavra, de doutrinas, mas é um viver cheio de realidade. Então, essa realidade que você vai adquirindo, que é o próprio Deus em você, você vai passar isso para as crianças. E as crianças vão poder receber essa realidade através da sua vida. Então, o primeiro lugar que eu queria dizer aqui, nós vamos ter 4 oficinas, né? Essa primeira oficina a gente quer renovar a visão das irmãs, renovar o encargo, dar uma direção para que todas as irmãs do serviço de crianças de todos os lugares possam ganhar essa visão, ampliar um pouco, né? É, essa, tá? E então, para que todos possam entrar dentro desse mesmo encargo. Então, nós com toda essa realidade que nós temos, né, do nosso viver, nós trazemos isso para a salinha de crianças e nós vamos ajudar as nossas crianças a ter esse viver. Essa é a vontade do Senhor, que nós possamos fazer com que as crianças hoje, que elas possam também ter esse amor reverente à palavra, que elas possam também ter essa visão da volta do Senhor, que elas possam também ser ativas na obra do Senhor, que elas possam fazer a parte delas na escola, que elas possam fazer a parte delas em casa, que elas possam fazer a parte dela com os vizinhos, com os parentes, né? Hoje nós temos o Family Mission, né? Já temos aí pré-adolescentes, adolescentes ligando para as famílias, ligando para os parentes, ligando para os vizinhos, orando pelas pessoas, fazendo imersão na palavra com eles. Então, é esse ambiente que vai produzir aquilo que Deus quer, né? Deus quer a igreja encabeçada, Deus quer um exército para poder trazer o reino dele para essa terra. Então, o nosso compromisso no FAP de Vencedores Kids, né, é realmente sermos unânimes, né, estarmos coordenados dentro desse mesmo encargo. Então, aonde você vê hoje, né, em todos os lugares que você vê hoje, as irmãs, e isso está acontecendo praticamente em todas as igrejas, né, as irmãs se dedicando, né, não fazendo apenas aquela serviço de criança por fazer, né, agora é minha escala, né, isso, aqui, não, entusiasmo, excelência, inclusão, né, as irmãs que têm amor, que têm encargo, que se dedica, as irmãs que choram, as irmãs que fazem com amor, e essas irmãs estão cheias de realidade, e elas não servem sozinhas, elas também têm parceiros. Às vezes nós estamos servindo muito sozinho, isso pode ser um problema. Não tem ninguém que serve comigo aqui, estou sozinho. Não, nós precisamos trazer pessoas. Mas aquela pessoa não é tão adequada e tal. Se a pessoa não é tão adequada, vamos aperfeiçoá-las, né? Com amor, com paciência. Tem muitos irmãos querendo servir. Hoje na igreja tem muita gente querendo servir. Então, vai também de nós aprendermos, né, a lidar com as pessoas, a nos relacionarmos, a trazer pessoas para servir com a gente, ter paciência para aperfeiçoar. Não falta hoje não tem faltado pessoas para servir, né? Hoje está toda a igreja envolvida no serviço. Então, cada um de nós temos essa responsabilidade, né? A gente quer com essas oficinas, né, trazer todo esse aperfeiçoamento, uma direção, um melhor alinhamento, né, uma atualização do encargo,
para que todas as igrejas, né, todas as irmãs possam entrar de cabeça dentro do Fábrica de Vencedores Kids, porque realmente o Fábrica de Vencedores Kids, irmãos, tem produzido já vencedores, tem produzido crianças ativas. Nós temos muitos testemunhos, né? Todos os dias aí tem testemunho de crianças, todos os dias tem testemunho de pré-adolescentes, né? Agora vamos começar o Casa Kids, né? Ó Senhor Jesus, já tivemos uma semana passada aperfeiçoamento de Casa Kids. Nessa próxima semana vamos ter um outro aperfeiçoamento para as irmãs que já querem abrir a Casa Kids, né? Então hoje nós temos quase 200 irmãs que entraram no grupo, né, do Casa Kids, que querem, né, querem já nessa próxima semana serem aperfeiçoados para abrir Casa Kids. Senhor Jesus, né? Assim como nós temos aí 440 casas de adolescentes em um ano, né? Nós também queremos, irmãos, abrir muitas casas kids para ter todas essas crianças, irmãos, sendo aperfeiçoadas, né? A gente sabe que o inimigo tem trabalhado muito hoje nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, né? Para desviar essas crianças do caminho do Senhor. Mas, irmãos, o Fábrica de Vencedores Kids, ele veio, né? Para segurar, para salvar essas crianças, para não ser, né, uma geração aí religiosa, né, uma geração de aparência, uma geração apenas de doutrinas. Quantos jovens, né, quantos adolescentes, quantos jovens cristãos se perderam no mundo, que passaram a amar mais o mundo do que amar o Senhor, né? Talvez pela falta desse cuidado, pela falta desse berço, né? Então, cada criança, irmãos, em cada igreja, né, ela precisa ser cuidada com amor e precisa ser cuidada com direção. Hoje o Senhor nos deu essa ferramenta, é uma ferramenta da palavra profética que aperfeiçoa essas crianças de fato, aperfeiçoa sim. Os testemunhos são muitos testemunhos, a gente tem muita coisa para contar, né? Então, que nós possamos aproveitar bem esse dia de hoje. Nós temos muitas coisas boas para mostrar para vocês hoje. As irmãs estão cheias de encargo, as irmãs estão cheias de testemunho, né? Temos muita coisa boa. Vamos aproveitar, vamos nos dedicar, vamos entrar dentro desse encargo, vamos chamar irmãos para servir com a gente, vamos envolver os irmãos responsáveis, vamos envolver os adolescentes para nos ajudar, né? Vamos envolver os capitães, vamos todo mundo se envolver, irmãos. Vamos preparar bem essas crianças, vamos guardar bem essas crianças, para que daqui 2, 3, 4, 5 anos, irmãos, quando a gente piscar os olhos, as crianças já estão aí, né? Sendo úteis na obra do Senhor, sendo mais úteis, né? Já são úteis hoje, vão ser mais úteis e vão ser guardadas, tá bom? Então hoje nós temos aqui essa primeira oficina, vai dar para nós uma visão, uma direção, tá? E nas próximas 3 semanas, nesse mesmo horário, nós vamos ter mais detalhado, mais direção, mais material, para que todos nós possamos ter aí bastante, né? Bastante argumentos, parâmetros, né? Bastante material aí, orientações, para que cada igreja, cada salinha de criança possa ter um serviço de crianças cheio, né, de vitória, né, cheio de realidade, cheio de alegria. A gente vê as crianças sendo transformadas, a gente vê a coisa funcionando, a gente vê as coisas acontecendo. Louvado seja o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Com você, Jennifer. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Irmão, muito bom, muito obrigada. Vemos como o Senhor tem avançado, né? E Ele realmente avança cada vez mais. A Fábrica de Vencedores trouxe consigo uma ferramenta, sabe, um projeto que é imersão. A imersão Kids inclui a imersão, como nós já vemos, né? Aquelas figurinhas, a imersão Kids cantada também, que tem sido uma bênção para todas as famílias, onde as crianças participam ativamente. Temos os gritos de guerra kids também, né, que são um pequeno, um pedacinho daquele grito de guerra, são os irmãos no PAC, e todos nós, membros da igreja também. E temos também as atividades criativas. Todas essas ferramentas serão apresentadas, né, nessa série de oficinas, né, nesse mês de maio que o Senhor nos deu essa graça de termos isso. E também, como o irmão bem falava, a parte do evangelho é muito importante, né? Esse amor que a criança ganha pela pregação do evangelho para trazer o Senhor de volta. E isso tem marcado bastante a questão da Fábrica de Vencedores Kids, onde não fica só numa saída global, sino que tem sido uma prática orgânica em cada uma das localidades e tem marcado, né, um antes e um depois. E eu gostaria de chamar aqui a irmã Alda. Você nos contar um pouco de como tem sido também essa parte da pregação do evangelho, das saídas, ou da experiência em si sua, pessoal, e
da sua região. Se apresenta aí, amada. Amém, irmãos. Senhor Jesus, graças ao Senhor, eu sou Alda, da região 2 e sou do estado de Maranhão. Senhor Jesus, a FV Kids, assim, veio, como a gente sempre fala, né? Ela veio turbinar, veio intensificar e ampliou tudo que a gente vínhamos fazendo, mas assim, meu Deus, quem tem vivido sabe o quanto que mudou, o tanto de ganho que teve, né? Ó Senhor Jesus. E especificamente falando da saída, né, que foi um dos pontos assim que primeiramente, né, nós ganhamos com os irmãos da Colômbia dentro da fábrica de vencedores Kids, essa questão das saídas foi algo assim tremendo também, né? Porque as crianças, como os irmãos compartilharam, né, na época, as crianças passaram a ser protagonistas, né? As crianças começaram a ganhar outras crianças, né? A FV Kids, crianças ganhando crianças, Senhor Jesus. E, e aí nós começamos, né, a praticar essa questão assim, das saídas. E aqui, né, na região, tem algumas localidades fazem essas saídas nas praças, e outras localidades fazem nas ruas próximas ao local de reunião. Isso facilita também o cuidado para com essas crianças que são contatadas durante essa saída, porque além das crianças, de nós sairmos com as crianças, orando pelas pessoas, né, evangelizando, pregando o evangelho, nós também convidamos as crianças para a segunda parte, que essa segunda parte, né, assim, eu aprendi muito, assim, né, no convívio com a Jennifer, a segunda parte sela esse encargo. Senhor Jesus, ela é tão importante, ela é muito importante também, não só para as nossas crianças, mas principalmente para as crianças que são convidadas, né, que o alvo principal são elas, essas crianças, né, é a hora de pescar, Senhor Jesus, e trazer novos soldados mirins do rei para viver a vida da igreja. E aí a gente, né, na hora da abordagem, ora e prega o evangelho e tudo, e olha, mas aqui nós estamos aqui num local aqui próximo à sua casa, próximo à sua rua, e nós estamos preparando uma historinha, aí é um teatro, aí a gente fala o que a gente preparou, né? E, ó, daqui a pouco a gente volta e já leva aqui com a permissão e conversa e fala, e é tudo muito dinâmico, né? Quando a gente volta, né, já volta com as crianças. Senhor Jesus, e aí é uma festa nessa segunda parte. Senhor Jesus, e muitas localidades têm vivido assim o sobrenatural aqui na região. Acredito que vocês já viram vários testemunhos com relação a essa prática, né, dessa saída com as crianças, né, levando em consideração essa primeira e segunda parte. E aí eu queria, assim, tem um testemunho em especial aqui, vivido aqui por nós, que para mim foi muito, muito, muito marcante. E foi, nós passamos a praticar, né, todos os meses e tal. E quando foi na saída global, nós saímos também, e um adolescente, porque na hora que a gente sai, a gente fala assim, é criança ganhando criança, mas aí quem aparece, a gente ora, né? E quando aparece adolescentes também, continua o encargo. E aí, um adolescente, 12 anos, foi contatado, e a irmã convidou, e esse adolescente veio, participou, nós fizemos imersão com ele, foi feita imersão com ele lá na frente da casa dele, e a irmã convidou e falou que ia ter uma história e tudo mais. E ele veio, irmãos, ele veio e nunca mais saiu da vida da igreja. Senhor Jesus! E aí, isso foi em outubro. Em novembro, aí teve a próxima saída, né? Como eu falei, assim, faz de forma mensal, e agora a gente já vai, assim, né, fazer de forma bimestral para alcançar outras cidades, para que outras cidades se preparem mais, enfim. E aí, esse jovenzinho, né, esse adolescente, quer dizer, começou a viver a vida da igreja no Dia das Crianças até hoje, né? E aí ele começou a... O mais interessante é que, assim, a saída foi no dia 12, numa quinta-feira. Sexta-feira, os meninos adolescentes já foram atrás dele. Sabe, assim, é o que eu não pretendo falar, né? É tudo muito dinâmico, é muito rápido. E, assim, se você quer ter resultados rápidos, então tem que agir também rápido. E aí os meninos saíram, aliás, os meninos, né, da casa dos adolescentes foram na casa desse rapaz, porque é muito próximo daqui, é muito próximo do local.
e ele começou a viver a vida da igreja por meio da casa dos adolescentes, das reuniões normais, tudo, né? Quando foi em novembro, ele já estava participando da FV Kids, mas já como capitão. Nós demos o colete para ele, e ele saiu e ficou abordando, fazendo imersão, orando pelas pessoas, pelas crianças, né, que ele encontrou, e eu fiz parte da equipe, né, eu estava junto com ele, e deixei ele que conduziu, eu estava ali junto, ali dando suporte, mas é ele que estava conduzindo. E quando terminou, ele conseguiu, né, ele trazer pessoas para crianças para a segunda parte. No final, ele falou assim, e eu gostei, isso me encorajou muito. Ele falou, tia, eu estou muito, muito feliz, porque agora eu sou um capitão. Irmãos, ele estava um mês reunido da igreja, e ele já estava ouvindo falar muito de tropas e capitães. Até então, ele fazia parte da tropa. Mas, no dia da FB Kids, ele foi um capitão dessa tropa, da tropa Mirim. E isso deixou essa criança, esse adolescente, muito, muito feliz. E a partir daí também a gente viu assim o amor dele pelas crianças, e hoje ele realmente ele é um capitão. Ele é um capitão da tropa Mirim. Senhor Jesus, e todas as saídas, né, continuamos saindo, e ele está sempre junto conosco. E assim, contar uma experiência da igreja em Raposa, assim, essa questão da continuidade, né? Teve algumas igrejas, assim, nós passamos, foi, ó Senhor Jesus, janeiro e fevereiro, não foi possível fazer a FB Kids, irmãos, mas só que isso já virou uma cultura, né, na vida de muitas crianças. E lá na igreja em Raposa, teve uma garotinha que chegou onde a irmã Vanessa, e cadê a FB Kids? Nós queremos FB Kids. E aí a Vanessa fez um vídeo, e irmão, cadê a FB Kids? Quando é que vai acontecer a FB Kids? Ó Senhor Jesus. E assim, nós ficamos muito felizes, sabe, com a atitude dessa menina, porque essa continuidade de estar fazendo essas saídas gerou nela, está gerando nelas, né, nessa menina especial, uma cultura. E aí, no mês seguinte, aí eu mandei um áudio também para ela, falando que já estávamos programando a próxima FB Kids, isso foi no final de fevereiro, e aí nós fizemos, e foi uma festa, a última saída, a última FB Kids, lá na igreja de Raposa, e em todas as localidades que realizaram, foi uma festa, e foi assim, foi na semana que aconteceu aquela virada também do panfleto, da imersão, de fazer imersão, né? Em vez de perguntar qual é o seu pedido, qual é o ponto que você quer, foi naquela semana, irmãos. E naquela semana mesmo a gente começou a praticar o panfletozinho, e muitas irmãs, né, começaram a... Eu vi vídeos, né, de irmãs nas localidades, fazendo aperfeiçoamento com as crianças, tudo assim, tudo numa mesma semana, ó Senhor Jesus, tudo muito rápido, né? Senhor Jesus, o encargo veio e as irmãs já abraçaram. Senhor Jesus, e nós temos provado todas essas bênçãos, Senhor Jesus, por meio dessa simplicidade, né? De praticar a palavra, de ser rápido em praticar. Senhor Jesus, amém. E aí eu vou deixar também com vocês um vídeo desse menino, né? O Iago, e ele, a felicidade dele nos deixou assim, muito felizes também. Amém. Oi, eu me chamo Iago, eu tenho 12 anos e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência. Eu sou da igreja São José de Ribamar, da casa de adolescentes. E um mês atrás eu não era da igreja, eu estava na porta da minha casa e enquanto um grupo de jovens e crianças me abordaram e me chamaram para a igreja, fizeram missão comigo, e hoje eu faço parte da igreja São José de Ribamar. Hoje eu tive o prazer, a experiência de ser um capitão. Hoje a gente trouxemos várias crianças para a fábrica de vencedores Kids. Amém. Hoje eu tive o prazer, muito obrigado. Eu gostei muito hoje como seu capitão. Estava ajudando minha tia, a tia ali, né? Aí eu ajudei várias crianças, né? A gente convidamos, hoje ficou lotado. Eu também gostei muito da experiência, então é isso. Muito obrigada. Amém. É
É isso aí, Jennifer. Como é bom ver esses meninos, essas crianças, sendo agora eles são capitães. Eles são capitães de tropa, da tropa Mirim do Rei. Senhor Jesus, Amém, soldados aleluia, Mirim porque do Rei. todos funcionamos, né, Alda, na igreja, todos os irmãos da igreja estamos funcionando com a Fábrica de Vencedores Kids. Muito obrigada pela sua participação. Estaremos ampliando um Amém. pouco mais esse assunto do que a irmã já nos apresentou, a questão das saídas, né? O que é essa primeira parte, esse acolhimento final, e também a Fábrica de Vencedores tem se estendido por meio da pregação do Evangelho e tem chegado também a outros lugares. Temos chegado a lugares de trabalho, a escolas, temos influenciado a nossa sociedade, por isso eu queria chamar a irmã Simone também para que ela possa nos apresentar hoje esse testemunho que ela tem, né? Não vou nem adiantar muito do que ela vai falar. Amém, Simone? Se apresenta aí para nós. Amém, amém, Jennifer, amém, irmãos. Eu sou a irmã Simone, eu moro na cidade de Santo Amaro, na Bahia. E eu estou vivendo assim com o FVK desde 2022, algo que eu nunca achei, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu iria viver algo nessa época, nesse tempo, relacionado às crianças desse jeito, do jeito que Deus está fazendo. Porque a igreja sempre foi para os irmãos e as crianças tinham ali o ambiente delas e elas ficavam ali na paz do Senhor, né? Elas nunca foram envolvidas em algo que não fosse só infantil. Tínhamos as datas especiais para fazer um evento infantil, mas era tudo muito separado, né? E o FVK, quando surgiu, quando chegou até mim, que foi explicado, né? E aí, quando eu vivi a primeira vez ali em setembro, na estância, poxa, o Senhor abriu, assim, o meu coração. É porque o FVK, ele precisa começar no coração. Porque o Senhor turbinou um serviço que já existia e ele, por meio da palavra profética, o FVK, ele conseguiu colocar as crianças num ambiente que é nosso, que é da igreja. Não é mais algo separado da igreja, não é um serviço separado. É um serviço que faz parte da igreja. No passado, quando era só o serviço de criança, tinha as irmãs, os irmãos específicos para cuidar. Os outros irmãos não tinham compromisso nenhum. Não, é as irmãs ali do serviço de criança. Não, às vezes só ofertava, né? Quando tinha um evento, participava, mas já tinha as pessoas específicas para esse serviço. O FVK, ele envolve do porteiro ao presbítero. Não tem como ficar de fora ninguém. Os pais precisam estar comprometidos, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas, os visitantes. Todo mundo que chega está envolvido no FVK, porque não é só uma questão de criança, é formar vencedores mirins, é formar soldados. O mundo investe tão pesado, estragando as crianças, e lógico que Deus jamais ia permitir que os filhos de Deus ficassem parados. Então a igreja hoje se movimenta. Hoje tem o FVK, né? E isso abriu meu coração, porque eu servi logo quando eu comecei a reunir, em 1999, o primeiro serviço que me colocaram foi serviço de criança. Então, um adolescente de 16 anos, que nunca cuidou de criança, me jogaram na salinha, eu fiquei traumatizada. Eu digo, meu Deus, era bom, porque você preparava as coisas de antemão, né? Vinha as coisas mastigadas, as irmãs ficavam com dó. Não, é uma jovem, aí ficava com dó. E aí te dava as coisas nas mãos, e você ia lá, mas você não conseguia ter aquele compromisso. Eram poucos, não é que não tinha. Eu não era uma das que tinha esse compromisso. E o Senhor mudou completamente a minha visão e o meu coração com o FVK. Você precisa estar aplicado, você precisa estar aplicada na palavra, não é só conhecer a Bíblia, você tem que estar atualizada, porque as crianças, elas querem fazer, elas querem se envolver, elas não querem ficar de fora, elas não querem falar nada diferente do que está sendo falado hoje. Então, quando você pega uma criança que participa do FVK, que os pais estão ali com ela, que a igreja está ali cooperando com ela, quando você fala com ela, ela fala a mesma coisa que está sendo falado para a igreja. Não é mais um assunto diferente. E aí eu tive uma experiência maravilhosa. No ano passado, o Senhor me deu o sentimento de, no dia do livro, eu digo, meu Deus, o que é que eu faço, né? Então, porque a gente ainda fazendo o FVK, o final precisa ser as ruas, a gente precisa, né, já que é para gerar vencedores, o campo é o melhor lugar. E as crianças, elas têm sede, até mais do que nós, de pregar o evangelho. Elas não aguentam ver alguém que elas querem orar, elas perguntam, posso orar? Tia ou mãe, né? Posso orar ali, eu posso orar e tal. E as crianças, elas têm essa sede. E aí eu tive o sentimento, ano passado, no dia do livro,
né? Será que as escolas permitiriam que nós fôssemos contar a história, né? Então eu fui com a camisa do FVK, fui na escola, apresentei, mostrei o que era o FVK e falei, né, que nós tínhamos esse projeto também de levar a leitura, fazer o dia da leitura ali com as crianças e se as escolas permitiam. 2 escolas no passado permitiram, né? Uma foi a escola da minha filha, eu fui no turno diferente, porque o turno pela manhã é dos maiores, e então eu fui no turno da tarde, que era o turno dos menores. E também fui numa outra escola, já fui nessa escola pela manhã, que foi no mesmo dia, dia 18, dia do livro, e contei a historinha do Pintinho Peralta. E a história é muito gostosa, né? A gente conhece a história do Pintinho Peralta, é maravilhosa. E ali a gente foi explicando para as crianças que o Pintinho, ele se distraiu, né? Ele se distraiu ali com as coisas, ele saiu do ambiente, então elas não podem sair do ambiente, elas não podem se distrair quando um estranho chama, né? Elas não podem ir, até se for um conhecido, se ela não tiver acompanhada do responsável, ela não deve ir. Então a gente falou, né? Mostrou todo esse aparato que a historinha do Pintinho Peralta nos dá. E assim, os professores, a direção das escolas, das 2 escolas, gostaram muito. Mas uma escola em especial, a que eu fui pela manhã, ela gostou tanto, ela falou, meu Deus, esse assunto é um assunto que precisa ser abordado, e foi abordado de uma maneira lúdica, de uma maneira tão legal, tão diferente, chamou a atenção das crianças, né? Gostei muito, tá bom. Viemos para casa e amém. E aí, nesse ano, essa escola, não foi mais eu, essa escola entrou em contato. Ela tinha meu número, né? Que eu deixei o número, e pediu novamente para contarmos a historinha. Então, nisso, eu aproveitei, já busquei outras escolas para ver se elas também gostariam, mas ninguém me retornou. Mas aí eu fui nessa escola. E aí fui ao Senhor. Qual historinha contar dessa vez, né? E aí contei a historinha de Que Mão Pesada João. Ou Que Mão Pesada João, não, perdão. Olha a boca do João. E aí nós fomos, né? Porque eu fiquei na dúvida, que mão pesada ou olha a boca? E aí foi, olha a boca do João. E aí nós contamos a historinha, né, com as crianças, falando, né, o quão horrível, o quanto suja a nossa boca quando nós damos palavrão, né, porque o adulto fala, né, que a gente precisa repetir, aquilo suja a nossa boquinha, e aí foi contando a história, que é uma história também muito gostosa. E aí no final, a diretora, ela falou, puxa, mas vocês acertaram de novo. Esse assunto é um dos assuntos que estavam nos preocupando aqui, porque as crianças, elas xingam demais, e são crianças pequenininhas, elas xingam demais, elas dão muito palavrão, palavrão pesado. Às vezes é por causa do ambiente, né? Porque criança é uma esponja, ela sai absorvendo. E aí, para nossa surpresa, ela falou assim: rapaz, esse trabalho de vocês é tão bom que nós queremos fazer uma parceria. Nós vamos abrir aqui o Dia da Historinha, toda terça-feira, e nós gostaríamos que eu e vocês fizessem essa parceria conosco. Uma vez ao mês, vocês podem vir trazer uma historinha de vocês, né, desse projeto para nossas crianças. Aquilo me deu uma alegria, porque sem o FVK eu nunca iria numa escola, nunca viria a ideia. Eu não sei se viria. Vai que pudesse vir, não sei. Mas o meu sentimento naquele momento é que se não tivesse o FVK, que nos traz uma responsabilidade, esse serviço ele traz uma responsabilidade que a gente não tinha. Eu nunca, jamais ia para uma escola e as crianças não iam ter essa oportunidade. Então, eu gostaria de deixar esse encargo, que esse encargo entrasse no coração de todos, de toda a igreja. Não importa se você é idoso, se você é homem, se você é mulher, se você é adolescente. E esse encargo é da igreja. Cuidar das crianças, levar a palavra profética para elas, porque a palavra traz essa responsabilidade, né? Sobre mim pesa essa obrigação, sobre mim pesa essa responsabilidade. As crianças, elas também precisam ter a palavra e ter a palavra que nós estamos ouvindo. E o FVK traz essa coisa atual, essa coisa de agora, esse rema, né? Essa palavra rema numa linguagem infantil e faz as crianças terem cargo. Então, é algo que está no meu coração e é esse cargo que eu quero deixar no coração de cada um de vocês. Amém, amém. Eu vou deixar aqui com vocês também o videozinho, né? Um pequeno trechinho dessa contação de história na escola para vocês verem como foi muito bom, as crianças pequenininhas muito fofinhas. Então eu quero que vocês vejam um pedacinho e que o Senhor nos abençoe mais e mais. Aleluia. Amém. Eu vou contar para vocês a história de um menino chamado João. Tem algum João aqui? Pois eu trouxe um João para contar essa história para vocês. João, ele fez uma coisa tão feia,
Mas a mamãe ensinou João a fazer a coisa certinha e tudo se resolveu. Quem quer ouvir essa historinha? Então vamos começar. Sabe como é o nome da historinha? Olha a boca, João. Vamos falar juntos? Agora assim, ó. A gente vai fazer assim, ó. Com a mãozinha assim, ó. Olha a boca, João. Vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3. Olha a boca, João. Vamos ver o que João aprontou com essa boca, hein? João estava na rua e ele viu uma latinha e ele deu um chute na latinha. João sempre foi um bom menino, até que de uns dias pra cá ele começou a reclamar de tudo. Olha João reclamando. Ele estava andando na rua, ele se zangou, ele viu uma latinha e ele chutou. A gente pode ficar chutando as coisas que estão na rua? Se essa coisa machucar o pé da gente pode fazer isso? Não pode de jeito nenhum para não se machucar. Uau, que lindo essa participação, ver tantas reações. Sou o Senhor, né, Simone? E a Verdade, palavra só o para Senhor, só o fazer isso Senhor. realidade. Amém, amém, Amém. Muito obrigada amém, pelo seu testemunho. E quero amém. resgatar uma das frases da Simone, onde ela fala que não é, só para uma pessoa, não é só para as tias, né, que cuida, é para toda a igreja. E a Fábrica de Vencedores tem conseguido fazer essa unidade, essa inclusão. Eu gostaria de chamar a irmã Mônica, que tem um sentimento muito grande em relação a esse tema. Enquanto a Simone falava, lembrava um pouco dos testemunhos que ela tem nos falado. Irmã Mônica, bem-vinda. Amém, amém, irmãos. Se eu não conseguir falar até o final, me perdoe, porque eu estou muito emocionada. Realmente, a Fábrica de Vencedores Kids foi um divisor de águas. Ela tem sido um divisor de águas, né? Aqui na nossa região, meu nome é Mônica, eu sirvo aqui na Igreja de Niterói, né? Região 9. Irmãos, é testemunho em cima de testemunho. O que a Fábrica de Vencedores Kids tem feito, ela tem turbinado aqui o nosso serviço, ela tem trazido para nós uma unidade assim incontestável. Não temos nem como mensurar, como medir toda a alegria que a nossa região tem sentido em servir. Ela veio trazer foco, né? Veio trazer direção. Isso que a Simone compartilhou, né? Que o serviço veio ter mais sentido. As crianças hoje, elas não ficam apenas esperando a reunião acabar. As crianças são participantes do início ao fim. Elas ficam anelando ir para a salinha. Né? Eu não desmerecendo o que nós fazíamos antes, pelo contrário, tudo é base para nós chegarmos até aqui. Mas realmente a Fábrica de Vencedores que trouxe a inclusão e, sobretudo, a inclusão de todos os irmãos. Nós não temos noção assim o que a fábrica fez. Ela tem nos feito ofertar, ela tem nos feito doar. Os irmãos aqui se doam para o serviço. Conforme a Simone falou, da recepção ao irmão que libera a palavra, né? Os nossos irmãos aqui, os irmãos responsáveis, os irmãos cooperadores, eles ficam preocupados, perguntando como dentro do serviço, e quando tem o chamamento para as saídas globais, para as conferências, todos entram firmes como um batalhão. É realmente uma unidade. E, assim, nós vemos assim o carinho das irmãs em estarem promovendo todas as atividades propostas. Isso que a Alda falou, a reação é instantânea. A palavra foi liberada e as coisas já estão acontecendo na salinha, algo assim que não precisa ficar dando tutoria de como vai fazer. As irmãs prontamente já executam na salinha o que a palavra está sendo liberada. Os encargos, conforme vão vindo, está sendo executado. Nós realmente não estamos tendo trabalho, assim, não está sendo pesado, está sendo gostoso servir. É algo assim maravilhoso. Um testemunho que eu quero dar aqui para os irmãos.
é que realmente a gente levava muitas coisas para a conferência. E o nosso carro ia lotado, porque a alegria de servir na conferência, os irmãos ofertando as coisas, fazendo os trabalhinhos, e às vezes nós não tínhamos local para colocar tantas coisas, e nós íamos distribuindo, os irmãos se voluntariavam para levar, mas sempre ficava o encargo maior sempre aqui em casa. E essa palavra de servir e ofertar é muito rica, e eu quero deixar com os irmãos. O irmão Pedro falou, quando a gente se dá, quando a gente se doa, o Senhor ele multiplica, né? Aquilo que o Senhor ele não nos dá por gota, ele não nos dá por medida. Na medida que nós nos ofertamos para o Senhor, tanto no serviço como também com ofertas de bens material, o Senhor ele nos abençoa assim de maneira maravilhosa. E a gente tem experimentado isso aqui na nossa região. A nossa região tem cooperado ofertar, tem procurado servir, e o Senhor abençoa. Eu tenho uma experiência assim, muito rica, é que o nosso carro ficava muito lotado. E o meu marido sempre falava, eu vou ter que comprar uma picape, eu vou ter que comprar uma picape para poder levar as coisas. E assim, irmãos, para a bênção, eu vi assim como quando a picape chegou, irmãos. Quando a picape chegou e foi para o local de reunião, a primeira coisa que as irmãs falaram, a picape da fábrica de vencedores Kids. E foi algo muito rico, quer dizer, só falta botar, né, envelopar a picape e colocar a picape da fábrica de vencedores Kids. Foi algo assim tremendo que eu fiquei assim, Senhor, muito obrigada, porque agora a gente vai ter como levar as coisas, como servir, como transportar também mais crianças, porque é grande e vai ter como transportar as crianças para as outras localidades. Então, a fábrica de vencedores Kids vem nos dar foco, vem nos dar direção. Eu sou militar, e o militar ele é muito disciplinado, ele tem foco, ele tem direção, né? Ele não faz nada fora de controle, porque ele tem uma meta, né? Ele tem um objetivo. E o que a fábrica de vencedores Kids fez na nossa região foi trazer um objetivo. Quando essas crianças elas estão juntas por um objetivo, cooperar com a volta do Senhor. Elas estão incluídas no exército. Elas não estão, assim, conforme a Simone falou, apartadas daquilo que está acontecendo na vida da igreja. Elas estão incluídas, elas são protagonistas. E essa semana, né, o irmão Pedro ele falou, né? O poder está na palavra. A palavra é Cristo. E Cristo chamou as crianças. E a fábrica de vencedores Kids veio promover a inclusão das crianças nesse exército. O exército Mirim do Rei. São os soldadinhos Mirim do Rei. Então, irmãos, vamos servir com muito amor. Milagres acontecem, né? Aqui na nossa região nós estamos até pretendendo alugar uma casa num local mais distante, porque para atender uma localidade que tem muitas crianças lá e algo tem acontecido. O amor governante tem envolvido o coração dos irmãos. E assim, irmãs, né, que é o mais comum, a gente vê irmãs, mas os irmãos também. Eles têm se doado, né, do adolescente ao irmão mais velho. Então, a gente tem percebido esse amor, esse carinho em servir aqui na nossa região, em ofertar, em se doar. Então, esse é o testemunho que eu trago com muita alegria, né, de perceber o que o Senhor tem promovido por meio da fábrica de vencedores Kids. Foco, direção, obediência, para cooperar com a volta do Senhor, com a inclusão das crianças nessa unidade do Exército. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, uau, graças ao Senhor por essas experiências, com certeza, isso mesmo que vivenciou a região 9, tem sido vivenciado, né, em outras partes também, em outros países também, em outras localidades. Muito obrigada por compartilhar, e algo muito importante que a Mônica disse, que hoje as nossas crianças, né, estão incluídas, não são mais indiferentes, né, são protagonistas, e elas estão levando esse viver, né, a todo lugar, né, onde elas estão sendo influência também positiva, né, de forma agradável na família, nas escolas, em diferentes lugares. E queria convidar justamente a irmã Cíntia dos Estados Unidos, que possa nos compartilhar um testemunho poderoso, que possa nos animar por meio desses frutos, aleluia, porque o mesmo testemunho, os mesmos frutos falam do que
ferramenta tem sido para nós. Amém, Cíntia? Amém, Senhor Jesus, sim, realmente os mesmos frutos, falando de tudo o que a Fábrica Vencedor Kids está fazendo na vida das crianças. Irmãos, irmãs, onde será a vida das crianças hoje se não fosse por Fábrica Vencedor Kids? Ó Senhor Jesus, tem muitos testemunhos e estamos aqui com uma alegria ver como eles estão saindo desse lado que foi falado que era só espectadores, que só veiam ouvintes, a praticar onde seja que eles estão, não só nas saídas, mas também nas escolas, nas ruas, com os amiguinhos, milhares de testemunhos. Irmãos, este é o caminho. O Fábrica Vencedores é o caminho para praticar, para implicar, para fazer na nossa salinha. Eu queria falar aqui de uns testemunhos que passaram aqui na Flórida, no estado da Flórida, Estados Unidos, e realmente são tantas coisas que estamos vendo dia tras dia que é isso mesmo. Aqui tem Santiago, uma criança que foi contactada por reportagem, ele e a mãe. E a primeira vez que eles vieram para o grupo familiar, ele ficou encantado com os gritos de guerra, com a imersão, com respiração de vida, que a mãe contou para nós que quando eles foram embora, ele falou para toda a família o que ele aprendeu, o que a palavra falou, porque a palavra foi gravada nele. E depois, por causa de ele, eles vêm para as reuniões no grupo familiar, porque a mãe estava aí sem saber, mas ele puxava a mãe para vir. Não, mãe, eu quero ir porque fazem grito de guerra. Às vezes parece uma coisa tão simples, cantando, falando, muita coisa, mas, irmãos, é a palavra sendo gravada no coração deles. Precisamos seguir esse caminho, fazendo grito de guerra, imersão, tudo, porque é o caminho para gravar isso. Um contato que nunca se reunia, agora estão vindo, por causa do grito de guerra. Ó Senhor Jesus. Tem também outro testemunho de uma menina, Elizabeth, na escola. Ela ora por as professoras, e as professoras falam para a mãe: nossa, mas a sua filha é diferente, uma menina de 5 anos, orando por as professoras. E a mãe testemunhou que ela já ganhou 2 vezes o certificado de caráter cristão. Ela vai para uma escola cristã. Então, ela já ganhou isso, porque estamos vendo que a palavra inculcada no coração das crianças está fazendo uma diferença. Não só nas saídas, como falei, mas em todo viver. Na parte mental, emocional, em todo. E essas crianças são fogo. Eles vão, eles são simples, escutam e fazem o que é falado. Irmãs, como a Mônica falou, precisamos nos doar, dar tudo nesse serviço, seguir em frente, porque esse é o caminho. E outro testemunho que queria falar também, que eu também vou passar um vídeo, é sobre uma menina de 4 anos. Ela se chama Esther. Nossa, uma coisa bonitinha. Ela, na salinha, a gente sempre faz grito de guerra, imersão, as atividades criativas. E sabemos que isso é o que produz fruto na vida das crianças. Então, essa menina de 3, 4 anos na escola foi e viu uma menina que trouxe um brinquedo de um microfone. E ela pegou e começou a fazer grito de guerra. Senhor Jesus, ela começou a levar todas as crianças de 3, 4 anos nessa salinha a fazer grito de guerra com ela. Irmãos, como não é o caminho? Oh, Senhor Jesus. O irmão vai passar aí o vídeo para todos ver. Holy your name, like a red, like a rain, like a red, like a rain. The Spirit habitation, the Spirit habitation. The nowhere comes from where He goes. Here again, where He goes. He always does.
Amém. Ó Senhor Jesus, realmente uma coisa tão linda ver como essa palavra está atuando nas crianças. Irmãos, todas as ferramentas, o Fábrica Vencedores Kids, está levando as crianças para levar essa visão de pregar o evangelho, onde seja que eles estão, na salinha, na escola, tudo. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, aleluia, por esse evangelho em todo lugar. É porque hoje nossas crianças estão levando esse evangelho nas escolas, nas famílias. Muito obrigada, Cíntia, por esse testemunho. E nós louvamos o Senhor, porque talvez você, com certeza, já seu coração está aquecido, né? Com esses testemunhos, com tudo que está ouvindo. E você se pergunta como que eu faço, eu também quero. Se você ainda talvez não começou, irmão, é muito simples. Primeiro, conte conosco, justamente estamos aqui nessas oficinas para oferecer, né, essa ajuda, esse apoio e esses testemunhos que nós estamos falando hoje. Queremos que encorajem você, que animem você, que aqueçam o seu coração para você começar a praticar, assim como nossas crianças, com simplicidade, não precisa ter aquela estrutura gigante. Eles escutam, ouvem e obedecem e avançam de uma vez. Por isso, queria justamente apresentar aqui a irmã Celina, que tem um testemunho também para nós de como essa simplicidade nas crianças faz toda a diferença. E eles agem muito rápido, né, Celina? É verdade. Ó Senhor Jesus. E assim, experienciar a fábrica de Vencedores Kids na nossa região, assim, foi muito forte, assim, o testemunho, né? Quando saiu, desculpa, eu vou começar a chorar. Ó Senhor Jesus, quando saiu a primeira live, né, da Jennifer dando testemunho, eu falei logo pro o cooperador da minha região, irmão, a gente precisa praticar isso aqui. Vamos conversar sobre isso. Se tiver um grupo, nos coloca dentro. E aí, assim, tivemos acesso a tudo isso. E uma coisa, assim, que me impactou, que é aquilo realmente que já foi falado, né? As crianças, nós precisamos garantir, né, que essa nova geração de exército de crianças, né, que quando o Senhor voltar, eles se tornem ali, eles se voluntariem para lutar junto com o Senhor. Então, nós precisamos garantir que isso aconteça. Nós precisamos cuidar bem delas, né? E a Fábrica de Vencedores veio nos ajudar nisso, né? A cuidar dessas crianças, a que elas realmente se tornem esse exército do Senhor, né? E quando começamos a praticar a imersão, grito de guerra, nossas crianças eram mescladas, né? Crianças de 6, 5, 3, 7, 8, 10, né? E elas sempre gostaram da questão do grito de guerra e da imersão. Mas tinha uma criança, eu vou falar o nome dela, é a Sophie, que ela não sabia ler ainda com 7 anos, né, escrever direitinho, mas ela queria escrever, ela queria fazer a transcrição do grito da imersão, ela queria ler a imersão, né, fazer o grito de guerra, e aí ela pediu para a mãe dela, né, isso são testemunhos que a mãe me contava, né, que ela falava assim, mãe, me ajuda, me coloca numa aulinha de reforço, eu preciso escrever. A irmã Celina fala que a gente tem que fazer a transcrição, e eu quero fazer a transcrição, eu quero fazer a leitura da imersão, quero ler os gritos de guerra, e a mãe dela começou a fazer isso, né? Então, quando ela começou a fazer o reforço, ela chegou na sala, tia Celina, tem uma novidade para te contar. Eu que foi? Ela falou assim, eu tenho sendo ajudada, eu estou aprendendo a ler, eu já consigo ler a imersão, eu já consigo ler o grito de guerra. Aí eu disse, amém, glória a Deus. E assim, a família dela, as irmãs Hermalda conhece, né? Elas foram fazer CEAP, voltaram, se tornaram comportoras, e isso ficou no coraçãozinho dela, né? Que ela também queria ir para o CEAP, né? Então, assim, com a Fábrica de Vencedores, com a prática, né, da imersão, do grito de guerra, isso também manteve isso no coração dela. E aí ela falou para mim, irmã, como é que eu faço para ir para o CEAP? Eu só tenho 7 anos e tenho uma idade para ir, né? Eu disse, vamos orar para que os seus pais, né, tenham esse sentimento de ir também. Quando chegou em 2024, né, eu soube da notícia, né, que os pais tinham se disponibilizado ao Senhor, né, e eles foram para o CEAP e ela foi junto. Então eu falei para ela, desculpa. Eu falei para ela, né, o seu sonho foi realizado, porque toda imersão que ela fazia uma malinha com o nome, ela desenhava uma mala com o nome CEAP, dizendo, tia Celina, já que eu não posso ir por conta da minha idade, vou pelo menos desenhar a minha mala, né, já pronta. E isso, assim, encorajava as outras crianças e me encorajava, né? E porque, assim, um versículo que me mantém, assim, muito de pé é o versículo de 2 Crônicas 20:20, que ele fala assim, ó, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros
crede nos seus profetas e prosperareis. Então, quando nós passamos a crer naquilo que o Senhor está falando, né, nós nos tornamos seguros. E quando cremos naquilo que o profeta tem falado para nós, somos obedientes em praticar, o Senhor nos abençoa, né? Então, é isso que eu vejo que o Senhor está fazendo, né? O Senhor preparando, né, essa geração, a mudança de cultura. Ó Senhor Jesus, essas crianças desesperadas, né, pelo Senhor, crianças que você vê, como a Mônica já falou, Simone também, as outras irmãs, crianças que você vê no coração dela, no rosto delas a felicidade, elas já amam o Senhor, já amam a volta do Senhor, elas amam a palavra, meu Deus, e aí ela continua falando da Sofia, eu sei que tem outras crianças também, nem falei qual era a minha cidade, né, eu sou de Teresina, no Piauí, fazia parte da mesma região que a irmã Aldo também. Hoje eu estou em Anápolis, né, no Goiás, mas o meu coração bate ainda pela região 2. Fique sabendo, viu, irmã Alda? Ó Senhor Jesus. E assim, ela, quando surgiu a casa de adolescentes, ela ficava ligando para os irmãos, irmão, pelo amor de Deus, deixa eu ir, eu quero dormir na casa de adolescentes, eu quero também estar aí, mas pelo fato dela ser pequena, tinha que ter alguém que cuidasse dela, né? Quando uma das irmãs estava, ela ia, participava. Aí veio a Casa Kids, ela ficou muito feliz. Irmãos, essa criança hoje, ela está no CEAP e ela está puxando grito de guerra com 8 anos de idade. Isso, se vocês, a irmã não conhece, assim, ela era uma criança muito tímida, mas depois que veio a imersão, o grito de guerra, ela se tornou uma criança ativa, uma criança que ama o Senhor, que ela quer também ser útil na obra do Senhor, né, na pregação do Evangelho. Irmãos, isso aí arde o nosso coração e, assim, faz confirmar, né, no nosso coração onde nós estamos, né, o que nós estamos fazendo, né? Nós só precisamos amar a volta do Senhor, amar cuidar dessas crianças, a questão da inclusão, do pertencimento, ó Senhor Jesus. E a imersão tem ajudado demais, irmãos, a imersão, grito de guerra, transcrição. Se vocês, irmãs, que ainda têm dificuldade, né, de praticar, irmãs, se alegrem e chamem o irmão responsável da sua localidade, fale o desejo do seu coração. Irmãs, eu tenho certeza, na nossa localidade, se os nossos irmãos responsáveis não tivessem nos apoiado, não tivessem nos encorajado ali junto conosco, né, não tinha prosseguido. Então, eu quero deixar, eu tinha mais coisas para falar, mas assim, eu vou chorar mais. Ó Senhor Jesus, e assim, quem está assistindo, né, sabe, né, da nossa luta ali no nosso estado, na nossa região, e eu creio que também é realidade de muitas regiões, e assim, tudo que veio com a Fábrica Kids, atividade criativa, imersão cantada, imersão Kids, grito de guerra Kids, meu Deus, Senhor Jesus, era o que nós precisávamos, né, para realmente turbinar as crianças, turbinar o nosso serviço, porque não é só chegar e cuidar de crianças, é você chegar e inculcar a palavra nessa criança, é fazer com que essa criança viva também esse momento com Deus, que elas tenham experiências, que elas também amem o Senhor, amem a sua palavra, amem a sua volta. Irmãs, isso depende de nós, que o Senhor nos deu esse encargo, o Senhor nos deu nessa comissão de cuidar desse exército mirins do rei. Amém? Eu deixo esse vídeo para vocês verem e vocês desfrutarem dessa alegria dessa criança de 8 anos, que o Senhor realizou o sonho dela, mas também porque ela ama a palavra, ela ama o Senhor, ama os encargos do Senhor. Amém? O mais forte deles equivale a mil. O mais forte deles equivale a mil. Como vem do céu as gotas do orvalhão. Olha Cristo Deus, mais jovem, mais soldado. Eles são o rei, eles são comprometidos. Jovens capitães, guerreiros destemidos. Jovens, tropas ao comando. Vamos a terra conquistando. Amém, que lindo! E assim como essas crianças, né, Celina, temos muitas mais, como você já falou, acho que cada um de nós aqui poderia contar muitas experiências das nossas crianças. Muito obrigada, irmã Celina. E justamente como a irmã disse, né, esses frutos, essas experiências têm sido marcantes para cada um de nós, para algumas irmãs também que estão nos assistindo, irmãos, como temos sido ajudadas. A gente às vezes acha que somos nós, né, que estamos ajudando, mas eles nos ensinam, eles nos ajudam, eles nos levam a avançar, né?
essa mudança de cultura que o Senhor está fazendo, e nós, na Fábrica de Vencedores Kids, temos uma faixa etária muito importante também, né? Acolhemos crianças pequenas, mas também temos essa faixa etária dessa transição importante, né? Que são dos pré-adolescentes de 8, 9, 10 anos, que assim como essa criancinha aqui, já de pequena, já quem está no SEAP, já que está no PAC, já querem fazer muitas coisas, mas graças ao Senhor, porque o Senhor, na sua misericórdia, amém, ele não fica assim, ele não se detém por nada, ele ainda turbinou a nossa Fábrica de Vencedores Kids com uma nova ferramenta que é a Casa Kids. E nós estamos muito felizes de estar hoje aqui também com a nossa irmã Luana, a irmã também junto com as irmãs da região 2, né, pioneira nessa parte da Casa Kids, várias das regiões aqui presentes. Conta um pouco para nós, Luana, essa experiência dessa ferramenta maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Amém, aleluia. Que privilégio de fato, Senhor Jesus. Eu estive aqui em Santana, no estado do Amapá. Irmãos, não há lugar mais seguro do que estar onde o Senhor abre a porta. E por isso nós estamos aqui. Que grandiosa porta ele abriu na Fábrica de Vencedores Kids. Ó Senhor Jesus, de fato, quando nós começamos a praticar, ó Senhor Jesus, nós começamos a alcançar as famílias, resgatá-las, trazê-las para esse serviço da FVK. Introduzidas nesse ambiente, elas começaram a ter um viver adequado, um viver segundo a palavra. Aprenderam a invocar o nome do Senhor, a fazer grito de guerra, a imersão. Eles começaram a, de fato, ter esse contato com a palavra, mas com mais realidade. Mas, diante disso tudo, nós vimos tanto a palavra nos pedindo que nós precisávamos ter mais profundidade nessa palavra. E não ter só um viver superficial. Não é só sobre repetir as palavras, sobre repetir as frases, mas é que esse repetir, ele tenha a eficácia de ser gravado no nosso coração. Então, diante de toda essa turbinada que o Senhor deu nas ferramentas, ó Senhor Jesus, ele nos trouxe então a Casa Kids. A Casa Kids, ela surgiu justamente com esse sentimento de que os nossos pré-adolescentes, eles pudessem também ter um aprofundamento da palavra. Não só um viver superficial, mas de fato se aprofundar. Então, quando nós cuidamos dessa faixa etária de 8 a 10 anos, que é a Casa Kids, nós conseguimos com que esses pré-adolescentes, eles não só conheçam esse viver, mas eles, de fato, possam praticá-lo, para que esse viver se torne a realidade deles. E, de fato, seja um viver. A imersão, o grito de guerra, a transcrição, a pregação do evangelho se torne a realidade deles, o viver deles. Então, a Casa Kids, ela tem como objetivo principal formar uma identidade cristã nesse pré-adolescente, para que quando ele passe pelo processo da adolescência, não haja mais conflitos, ele já tenha clareza de quem ele é, de quem o Senhor escolheu para ser e qual é a sua missão, que é amar a volta do Senhor, é apressar a sua volta. Então, ali na Casa Kids, a gente consegue ter todo um cuidado. Ele não só tem 1, 2 horas de tempo conosco, mas ele pode passar dias ou um dia inteiro com a gente, sendo aperfeiçoado, aprendendo a transcrever, aprendendo a ler, a manusear a Bíblia, a ter esse contato mais profundo com a palavra. E algo mais encorajador dentro de tudo isso é que conforme eles vão vivenciando tudo isso, irmãos, quando eles abrem a boca para falar, eu fico constrangida. Agora nós acabamos de ter uma conferência no Amapá. Quando a mensagem terminou, o irmão terminou de falar, eles abriu compartilhar, todos se levantaram, fizeram suas filas e começaram ali com seu caderno a compartilhar. Você ouviu o compartilhar deles, irmãos, e você pensa, Senhor, o que eu vou dizer quando eu abrir a minha boca? Diante de tanta profundidade, de tanta realidade que essa criança compartilhou. Então, as famílias, elas começaram a ser tocadas porque elas olhavam e elas diziam, como que o meu filho que não abria a boca, ele é capaz de pegar o microfone lá na frente e falar de uma palavra que eu também ouvi, mas eu não consigo dizer nada sobre ela. Mas ele não só anotou, ele não só falou, ele anotou, ficou ali guardada no coração. Se perguntar, ele tem propriedade para falar daquilo. Então, a Casa Kids, de fato, ela mudou totalmente esse ritmo nosso de deixar mais profundo esse viver dos nossos pré-adolescentes na palavra. Então, nós queremos que quando eles se tornarem adolescentes, eles com toda certeza estarão mais focados em apressar a volta do Senhor. E que privilégio é o nosso, irmão, de poder viver isso. Se ouvir as irmãs compartilhando e dando esses testemunhos já faz queimar o nosso coração, você imagina o que é viver isso junto com eles. Estar dentro dessa esfera, desse ambiente, é transformador. Você não quer jamais que o Senhor volte sem você viver isso. Ó Senhor Jesus. Amém.
Amém, que bom. Oh, Senhor Jesus, quanto encarga, né, Luana? O Senhor tem nos dado, graças ao Senhor por tudo. E, bom, nós queremos afirmar ainda mais cada um desses testemunhos que as irmãs compartilharam conosco. Com certeza já você viu um pouco de como esse encargo queima no nosso coração. E esse encargo nós temos vivenciado. Nós convidamos você, vem e vê também, vem e vê Fábrica de Vencedores Kids, vem e vê Casa Kids, vem e vê Casa de Adolescente, Casa de Capitães, assim como o irmão mesmo nos disse. Nós, primeiro, as irmãs, nós precisamos estar assim envolvidas plenamente com a pregação do Evangelho, com a imersão, com o nosso viver diário, para também respirar esse encargo. Nós queremos fazer também um convite aos pais que estão aqui nos escutando. Os pais, nós dependemos completamente, né? As crianças são pequenas e elas precisam da nossa permissão, da nossa orientação, e nós queremos animar também você e agradecer também todos esses pais que têm acompanhado em casa esse cuidado, que têm acompanhado essa imersão, que têm acompanhado esses gritos de guerra. Nós, como a igreja, damos todas essas ferramentas, disponibilizamos todo o nosso amor, nosso cuidado, porque sabemos que o inimigo está de olho nas nossas crianças, está de olho na nossa juventude, nos nossos adolescentes, em todas as coisas que estão andando bem, ele está de olho também. Então, nós temos essa responsabilidade de cuidar, de guardar, de amar, de dar essa cobertura para nossas crianças. Então, vamos em frente, vem e vê, pratica conosco, sente também esse encargo junto conosco, vamos avançar juntos e nós queremos convidar você, porque ainda tem mais, né? Não ache que aqui acabou, esse é só a primeira oficina de várias que temos preparadas. São 4 oficinas que temos preparadas, né? No dia 12 de maio, a próxima, dia 19 de maio, dia 26 de maio, e na próxima nós vamos falar recursos FV Kids. Lá no comecinho nós comentamos, né, que tínhamos alguns recursos que já utilizamos, né, da imersão Kids cantada, as gritos de guerra, atividades criativas, pregação do evangelho. Então, falaremos dos recursos de FV Kids na casa e nas ruas, quando vamos pregar o evangelho. Depois falaremos também dos recursos da FV Kids nas reuniões da igreja, na salinha, e por último também um roteiro, planejamento de aula. Então tem para todos, tem para o papai, tem para a mamãe, tem para as irmãs que servem, então para todos os irmãos interessados também. Então vamos avançar, vamos ficar sempre assim, com o coração aquecido, seguindo o falar do Senhor, seguindo a palavra profética, que é a que nos dá a direção. Como o irmão Rivelino disse, nós afirmamos, a Fábrica de Vencedores Kids está totalmente alinhada ao que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem apresentado para nós. Queremos agradecer o seu tempo e agradecemos ao Senhor por também todas as irmãs e os irmãos que nos acompanharam hoje aqui nessa live. Amém. Podemos terminar com uma oração também, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos deu. Queremos que cada testemunho que cada irmã aqui falou, com tanta ousadia, com tanto encargo, Senhor Jesus, toque no nosso coração também. Queremos nos preparar, abrir o nosso coração para as próximas oficinas. Queremos dizer sim e amém. Queremos, Senhor, ir ver com nossos próprios olhos, tocar, nos apresentarmos, Senhor, diante de Ti. Senhor, porque o Senhor nos deu as crianças, nos deu essa juventude, Senhor, nas nossas mãos, para nós cuidarmos, para nós avançarmos, Senhor, e queremos ser um contigo, conhecer o que está no seu coração, Senhor, e avançar ó Senhor, como um exército, e sendo parte desse exército são as nossas crianças, com os soldados mirins do rei, e nós avançamos juntos, ó Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, amadas. Amém.